conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar Jesus o vencedor. A vitória chegou, enfim a hora. Venceu Jesus o Salvador. A última vitória no céu em sua glória. Então viver para sempre com o Senhor. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana Santa, nossa Semana do Calvário, onde relembramos os momentos do sacrifício de Jesus, um sacrifício substitutivo por cada um de nós. Estamos nessa semana de 2024 com o tema A Última Vitória, como vocês podem ver aqui na TV. E o tema de hoje é Povo de Deus. Você se sente pertencente ao povo de Deus? Você se sente uma pessoa que faz parte desse povo que Deus tem escolhido neste mundo? Você sabe que Deus tem um povo espalhado pelo mundo. Tem algumas igrejas que têm um grupo muito grande de pessoas. E normalmente as pessoas dessas igrejas dizem que elas são o povo de Deus. Mas será que tem uma igreja só que é o povo de Deus? Ou será que o povo de Deus está espalhado em diversos lugares por aí? Também queria deixar uma questão para você refletir, que essas pessoas que dizem que adoram a Deus, que são o povo de Deus, que adoram Deus único, será realmente que elas têm a Deus como um Deus único? E aí surge a pergunta, se Deus é um só, por que há diversas igrejas, não é? Queria deixar essa questão aí para você refletir. Nós vamos estudar e pesquisar um pouco sobre quem foi que Deus chamou para ser o seu povo. Quem é esse povo especial que Deus chamou? Porque, na verdade, nós que nos denominamos povos de Deus, temos que ser chamados por Ele.
E aí, será que o meu nome está incluso nesse povo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa questão de levar o evangelho e quem é esse povo escolhido para levar esse evangelho. Quem será esse povo que Deus chamou? Também vamos refletir sobre se eu e você estamos inclusos neste povo de Deus. Vamos começar com um verso que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Olha só o que diz o verso. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante de sua descendência. Você sabe que existe um símbolo neste verso quando se fala em dragão. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Pois é. Esse verso, ele mostra pra gente alguns detalhes de como que a gente pode descobrir a igreja verdadeira. Aqui você percebe que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus, este tem a característica do povo de Deus. E contra estes é que o dragão está irado. Mas por que o dragão se irou contra estas pessoas? Como eu disse para vocês, esse verso traz um simbolismo. O termo dragão e o termo mulher aqui empregado neste verso tem um simbolismo que a gente pode descobrir através de estudos. E eu queria mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Parece uma cena de filme. Tem uma mulher e um dragão. Uma cena de filme digna de ganhar um Oscar. Porque a gente olha aqui a cena e imagina, né, a situação conforme o verso diz. A gente sabe que nunca existiu dragão. E uma mulher, como está sendo descrita em Apocalipse, a gente sabe também que não existiu uma mulher que fugiu de um dragão, nesses detalhes. Mas o que isso representa, né? Qual é o simbolismo que está por detrás? Quem olha assim de fora pode achar que é uma ficção, que não há nada de real nisso. Mas eu queria que vocês entendessem que a Bíblia, tudo que tem na Bíblia é real. E tudo que a Bíblia mostra é uma revelação verdadeira. E mesmo quando a gente não entende, a gente precisa procurar, buscar, conhecer os símbolos por detrás para poder entender. E aí você vai conseguir compreender quem é esse povo, quem é que participa desse povo de Deus. E esse período que a Bíblia descreve como tempo do fim, o tempo da volta de Jesus, é um momento onde nós precisamos ficar mais firmes, precisamos levar mais o Evangelho e convencer as pessoas de que Jesus está perto de voltar, porque é o momento do fim. E a gente se depara com um cenário que está posto em nosso mundo, em nossa época, que é o grande conflito entre o bem e o mal. De um lado nós temos Jesus, os seus anjos e o povo de Deus, e do outro lado nós temos o inimigo de Deus, os seus anjos e aquelas pessoas que aceitaram o engano e as coisas ruins que Satanás tem a oferecer. Isto é o grande conflito. Muitas vezes a gente acha que a gente está de longe ou distante, só vendo esse grande conflito, mas não. Nós estamos vivendo este grande conflito, somos parte desse grande conflito, nós estamos dentro do grande conflito. E eu e você constantemente vivemos esse conflito, você também vive esse conflito. Quando você olha para o mundo, você vê as pessoas sofrendo, as guerras, as pessoas passando necessidades. E isso faz parte do grande conflito. E nós estamos inseridos no mundo onde é o campo do grande conflito, onde a nossa mente é o campo entre o bem e o mal. Por isso nós temos que fazer a escolha certa. E qual é a escolha certa? Deixa eu falar com vocês. Vocês se lembram que eu falei para vocês que houve um tempo em que as pessoas seriam enganadas e que Satanás ele trocaria a verdade pela mentira? Pois é, muitas pessoas são enganadas. Satanás troca a verdade pela mentira e as pessoas não percebem que elas estão sendo enganadas. E assim elas andam distraídas e Satanás consegue então enganá-las.
e elas acabam adorando ao diabo no lugar de Deus, porque o diabo é um ser esperto. Por isso que às vezes a gente pode ter dúvidas a respeito desse assunto. Mas fica tranquilo, porque eu quero mostrar para você para poder ajudar você a entender e você ter certeza de que o caminho que você está seguindo é um caminho certo. Dentro deste conflito existem personagens. E quem são os personagens principais deste conflito? Queremos destacar 4. Aqui você vê o dragão, a segundo personagem, a mulher, o terceiro personagem, o restante de seus filhos. São as pessoas que vivem no tempo do fim, são as pessoas que estão neste tempo do fim. É o povo que obedece aos mandamentos de Deus e que guarda um testemunho de Jesus. E o quarto personagem é Jesus, que é o centro da história da redenção. O termo remanescente, ele traz em seu significado a ideia de um povo que é obediente aos mandamentos e guarda o testemunho de Jesus. Então, se a gente for comparar com a história de Daniel, aonde lá no livro de Daniel está relatado a trajetória deste povo durante a história da humanidade. Ali a gente vai encontrar a narração de Daniel sobre a estátua com suas partes em metais distintos que representam tempos históricos de governância de nações, aonde as nações as mais fortes dominariam as mais fracas e assim sucessivamente. A gente tem a Babilônia como sendo a primeira que dominou o povo e levou aquele povo cativo para o lugar. O rei da Babilônia se considerou um rei muito especial, porque quando Daniel revelou isso para ele, ele achou que ele seria o principal da história. E o rei Nabucodonosor, como vocês conhecem a história, ele aprendia com as pessoas que ele capturava as suas culturas para assim enriquecer e melhorar o seu reinado. E então ele tinha essa ideia de organizar as pessoas de uma forma que elas pudessem ser seduzidas e manipuladas. Ele preparou um banquete para Daniel e seus amigos, e vocês sabem que Daniel e seus amigos não comeram daquele banquete. Vocês sabem que Daniel entendeu, junto com seus amigos, que aquilo não combinava com os ensinamentos do povo de Deus, que Deus havia ensinado. E Daniel, então, tinha se tornado escravo de Nabucodonosor. Ele foi enviado para o palácio junto com seus amigos para servir ao rei Nabucodonosor. Mas Daniel manteve-se fiel a Deus. E ali então ele tinha um dilema entre ser obediente ao rei ou obediente a Deus. E ali foi o grande conflito de Daniel. E Daniel então decidiu ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra a qualquer custo. Acima de qualquer preço, ele nunca iria colocar Deus abaixo de qualquer outra coisa ou colocar algum rei ou alguma pessoa acima de Deus. O que Daniel se propôs em seu coração é que o seu rei maior seria Deus e que ele serviria e seria fiel, manteria-se firme a Deus até o fim. E quando esse grande conflito foi lançado, quando ele estava diante desse conflito de escolha entre servir a Deus ou ao rei, Daniel e seus amigos decidiram servir a Deus. Ali naquele banquete eles não decidiram comer as iguarias que o rei trouxe, nem beber dos vinhos ou as bebidas fortes que o rei havia trazido. Eles decidiram então se manterem puros e fiéis a Deus, comendo coisas naturais, saudáveis,
para que não pudessem ser embriagados ou terem a sua mente tomada por qualquer outro tipo de pensamento. Então Daniel com seus amigos permaneceram fiéis. Depois de uma semana, o rei quis ver quem seriam as pessoas que sairiam vitoriosas daqueles desafios para poder ser escolhidas. E aí o rei percebeu que Daniel e seus amigos estavam diferentes. Foram os que mais chamaram a atenção do rei, porque eles estavam fortes, resistentes, estavam espertos e tinham conhecimento, diferente das outras pessoas que se mantiveram se alimentaram, se mantiveram obedecendo ao rei, se alimentaram com as coisas do rei. Porém, Daniel e seus amigos não. Eles se alimentaram com as coisas que realmente eram saudáveis e se manteram fiéis a Deus. Essa atitude é uma atitude que chamou a atenção do rei. Tanto é que o rei ficou admirado com a atitude de Daniel e seus amigos e os levou para morar no palácio, para trabalhar com ele no palácio. Assim, Daniel e os seus amigos se mantiveram. Eles poderiam, como não tinha ninguém observando, eles poderiam muito bem não fazer o que eles achavam certo, e sim seguir o que o rei estava dizendo. Eles poderiam obedecer ao rei, fazer exatamente aquilo que o rei mandava. Eles também poderiam alegar de que obedeceram ao rei com medo de morrer, mas não. Eles permaneceram fiéis e decidiram permanecer firmes na palavra de Deus. O que essa história representa? O que essa história mostra? Ela nos traz mais uma característica do povo de Deus. A característica do povo de Deus é essa, de que mesmo diante de uma perseguição, mesmo diante de tanta influência negativa, esse povo se mantém firme aos 10 mandamentos e ao testemunho de Jesus. Isso é uma característica do povo de Deus. Na Bíblia, você encontra esse verso em Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Olha só o que diz o verso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse isso foi Jesus. E aqui a gente encontra a promessa de que Jesus fez para cada um de nós, de que estaria conosco até o fim dos tempos, de que seria fiel a cada um de nós, se fôssemos fiéis a eles, porque ele voltaria para nos resgatar e nos levar para o céu. Lá no céu, num lugar especial, é um lugar que Jesus está preparando para mim e para você. Jesus, ele quer você no céu. É por isso que eu e você precisamos nos esforçar para mantermos-nos fiéis aos seus mandamentos, aos 10 mandamentos. Jesus quer que sejamos fiéis ao seu testemunho. Nós precisamos sempre obedecer a palavra de Deus, seguir os ditames e os conselhos que a Bíblia nos dá. Também precisamos adquirir essa característica do povo de Deus, porque se você quer pertencer ao povo de Deus, uma das características deste povo é ser obediente aos 10 mandamentos de Deus. Você já obedece aos 10 mandamentos? É muito importante que você obedeça. Quando aceitamos ser chamados povo de Deus e aceitamos o chamado, nós recebemos uma missão. E essa missão é de ir e pregar o nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em qualquer lugar que for necessário. Você pode ir ali, por exemplo, numa cidade do interior, a um local onde tem pessoas que não sabem ler a Bíblia ou que nunca leram a Bíblia. Você pode também ir a locais
de reservas naturais, aonde há indígenas que não conhecem a Bíblia e levar essa mensagem para essas pessoas. Você pode ir a lugares honrados, a castelos e palácios, aonde há reis e rainhas, e ali pregar o Evangelho. Você pode levar o evangelho para o parlamento político em Brasília, por exemplo, e ir lá pregar o evangelho em nome de Jesus, respeitando os 10 mandamentos. Enfim, nós podemos ser fiéis a Deus em qualquer lugar. O que importa é que nós levemos o evangelho em nome de Jesus, trabalhando e se esforçando para que o evangelho, em nome de Jesus, os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus sejam pregados e sejam obedecidos e respeitados. Assim, seremos fiéis a Deus, nos manteremos fiéis a Deus. As pessoas, quando são fiéis a Deus, quem vive com ela fica admirado com o comportamento dela. É um tipo de pessoa que atrai a atenção. No caso de Daniel e seus amigos, eles foram lançados em uma fornalha de fogo e Deus os protegeu. Deus sempre esteve com eles. Deus também estará conosco e Ele quer que sejamos fiéis, porque assim Ele poderá nos proteger. A Bíblia também diz que o remanescente povo de Deus, ele será um povo remanescente que será conhecido, assim como o sol quando nasce. Você já reparou o sol quando ele está nascendo? Os raios de sol, quando começam a surgir, eles são bem fraquinhos, mas quando o sol está nascendo, eles começam a ficar bem forte até que clareia o dia e aí se torna um dia bem iluminado. Assim será a vossa luz, diz Jesus. Quando eu e você decidimos ser fiéis a Deus, a nossa vida vai brilhar como um sol. Vamos chamar e atrair a atenção das pessoas, porque seremos notados pelo brilho da bênção de Deus, pelo brilho da glória de Deus. Eu espero que você tenha vontade de fazer parte desse povo. Eu espero que você tenha vontade de fazer parte do povo do tempo do fim, porque é o momento em que Jesus está voltando e você precisa estar lá. Queria convidar você nesse momento a fazer parte desse povo remanescente, para que você seja fiel e para que você realmente siga a Deus, que faça a escolha de servir a Jesus, que não tenha medo em seu coração de ser perseguido, de ser maltratado ou de sofrer, porque se eu e você sofrermos pelo nome de Jesus, significa que estaremos fazendo a coisa certa, porque Jesus prometeu que daria a coroa da vida eterna por aqueles que dessem a sua vida pelo reino, por aqueles que fossem fiéis e obedientes a Ele, para o crescimento do reino. Assim, Jesus convida-nos a andarmos com Ele para toda a eternidade, porque Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele estará sempre ao nosso lado. Jesus sempre estará unido a cada um de nós, quando eu e você nos sentimos unidos a Ele. E mesmo que você morra, você ainda viverá, porque esta foi a promessa. E o amor que Deus tem para mim, Ele quer que você também sinta e receba esse amor. Agora é o momento em que você pode fazer parte desse povo de Deus. E eu peço que Deus te abençoe para que você realmente faça parte desse povo. A última vitória é a mais importante. Nós precisamos estar nessa vitória, fazer parte desse povo, porque Jesus Cristo Ele quer dar para cada um de nós essa chance de participarmos dentro do povo de Deus, de sermos parte desse povo, porque nós estamos vivendo no conflito. E o mal vai ser vencido pelo bem. O bem vencerá o mal e esmagará o mal com toda a sua maldade, e tudo aquilo que há de ruim será exterminado e nunca mais aparecerá. Porém, o bem permanecerá e existirá para sempre. E Jesus nos convida para estarmos do lado certo. Eu queria fazer nesse momento uma oração especial para que realmente Deus abençoasse a você, para que o Espírito Santo te chamasse e tocasse em seu coração, para que você pudesse ter a vontade de abrir a sua vida e entregar o seu coração a Deus. Vamos orar.
Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por ser um Deus bondoso. E te pedimos agora, Senhor, nesse momento, a nossa vontade é que possamos pertencer ao povo de Deus, que possamos fazer parte desse povo, que possamos obedecer aos 10 mandamentos e guardar o testemunho de Jesus em nosso coração. Peço ao Senhor que abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que essas pessoas realmente possam viver uma vida de comunhão contigo, que o teu Santo Espírito possa alcançá-las e elas possam aceitar a responsabilidade de serem missionárias, levando o evangelho para outras pessoas, fazendo discípulos a todas as nações, assim como o Senhor nos ensinou na Bíblia, pregando o seu evangelho e divulgando a tua palavra em toda a terra, para que o Senhor logo volte. Esperamos, Senhor bom Deus, que as pessoas aceitem e aqueles que estão querendo se batizar, que possam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Senhor possa conceder à vida dessas pessoas uma bênção especial, para que elas possam ter certeza de que escolheram o lado certo. Assim serão protegidas e cuidadas por ti. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Cante olhando para Jesus. Minha fortaleza, meu socorro.